Quando surge família? Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar que o Palmeiras já começa a movimentação pela nova janela de transferências. A gente tem o porquê que o Palmeiras não foi atrás do Mina. O Mina foi oferecido ao Verdão. Eu explico isso pra vocês. Rapaziada. E o narrador da Plim Plim sofreu por ter dito besteira durante a transmissão do jogo do Palmeiras. E a gente pode ter mais um atacante saindo e essa pegou o Abel desprevenido. Carta na rede, muito mais que 90 minutos. Bora lá, meu irmão, vem comigo? Então roda a vinheta. Salve, salve porcada, como vocês estão, rapaziada? Eu tô muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo. Graças a Deus, rapaziada, obrigado por vocês estarem aqui, se inscreverem, deixarem um like. Não se esqueçam de assistir o vídeo inteiro e assim vocês decidem se querem ficar em casa. E também nos siga aqui porque sempre tem muita informação atualizada. Aquele recado bem rápido da paróquia, Palmeiras vai jogar quinta, então tem um 1xBet. Rapaziada, um 1xBet colocou esse cupom aqui que duplica o seu valor. É o seguinte, se você colocar 50 reais, irá 100, 100, 200, 200, 400 e vai indo. Você pode chegar a ter até 1.200. Top, né? 1xBet é uma das casas mais seguras. Você recebe sua grana, patrocina o Barcelona, o Chelsea, o Liverpool e também o campeonato italiano. Então tem credibilidade. Rapaziada, não se esqueça, use com sabedoria, não vai gastar a grana que você não tenha. Isso é uma brincadeira e também é para maiores de 18. Tamo junto. Vamos lá, rapaziada. Vamos falar então sobre o que aconteceu na transmissão. Confronto diante dos cariocas. Luiz Roberto, narrador da TV Globo, disse que o Palmeiras tem 8 conquistas do Brasileirão, mas na realidade o Palmeiras tem 11. Questionado e criticado durante suas redes sociais, o profissional se retratou na própria transmissão. E durante essa retratação que ele estava fazendo na transmissão, quem estava acompanhando, ele começou a falar o campeonato de 62, o campeonato de 70, o campeonato disso, aquilo, era um só. Então o Palmeiras, na teoria, teria 8, não teria 11. Aí pegaram os campeonatos unificados, começaram a contar, porque ele fala que seria turno, retorno. Palmeiras jogou tantos jogos e tantos. Isso daí, quando alguém fala isso daí pra mim, é entrar em mérito de querer audiência, querer dar ibope pra ele, sabe? O cara, vou falar isso aqui porque isso aqui vai repercutir, isso aqui a torcida do Palmeiras sabe que não gosta, então vamos falar porque eles vão vir e vão falar sobre a gente. E isso daí é esse o motivo, só isso explica. Sabe por quê? A entidade chega e fala, o Palmeiras tem tanto os campeonatos brasileiros, campeonatos nacionais. Aí o cara, que é o narrador, vira e fala, não, porque ele é a voz da decisão. Palmeiras tem 8, não tem 11. Mas aí a gente refez as contas aqui, todo mundo que jogou essa época, isso era campeonato brasileiro, era outro nome, era o Robertão, era isso, não era, pô, sabe como é, então, sabe? E também, né, torce pra time lá do Rio, então vocês entendem o porquê dele falar isso daí e acaba passando vergonha e recebendo uma enxurrada de gente cobrando o narrador. É arrumar a sarna pra se coçar, literalmente, tá? Comenta aqui, rapaziada. Pessoal, eu queria falar da movimentação da janela de transferência. Agora esquenta. Semana que vem, dia 3 de julho, abrem a janela de transferências internacionais. Palmeiras tem de dia 3 de julho a dia 2 de agosto pra contratar alguém, contratar um monte de jogador, sei lá, velho, alguma coisa, vender também, né, que a gente tá vendo aí. E é o seguinte, o Abel, ele já disse na coletiva, o Palmeiras tem um perfil, só que mesmo com esse perfil assim de estar mais modesto, entre aspas, né? Porque você gastar 50 no Flaco, 50 no Arthur, vai gastando, não é um perfil modesto, é um time que gasta, gastão mesmo, né? É time grande que gasta. E você olhar a movimentação, o Palmeiras vai procurar jogadores. Uma das coisas que eu achei bem interessante, ó, prestem atenção no que ele fala. Palmeiras não vai
contratar qualquer um, contratar qualquer jogador. O Palmeiras vai atrás de peças específicas. Eu acho que aquele negócio que acabou dando errado do Tabata, o Tabata era um jogador para chegar e disputar a posição mesmo, porque ele teve uma Europa razoável. Eu lembro os meninos que torcem para os times lá da Europa me chamaram e falou, cara, ele não é tudo isso, no Sporting aqui ele não jogou tudo isso, e na realidade não jogou mesmo, e ficou devendo. E isso daí é um problema quando a gente para e analisa jogador. Realmente a gente precisa de jogadores. Um exemplo, o Palmeiras está conversando com o Wallace da Udinese, jogador que chegue e pegue a posição, que realmente dispute, que lute a posição, e não que fique meio assim, vai entrar, não vai entrar, como que é, entra, é mal. Não pode dar essa interrogação, tanto pro Abel, principalmente pro nosso técnico e também pra nossa torcida, né? Essa é a realidade. Isso daí, nessa janela, né, antes disso, a gente já tem aí três saídas, três possíveis saídas, né? Além do Giovani, que eu não conto agora, tem o Lomba, que no final do ano ele pode sair de graça, o Jailson, que pode sair de graça, e o Marcos Rocha, que o Palmeiras enviou uma proposta. Bom, a proposta do Marcos Rocha, primeiramente, o que me passaram é que seriam os mesmos valores. Eu achei estranho isso, porque o Palmeiras não tá fazendo um contrato com jogador com essa idade, assim, de valores altos, longínquo. Então o Palmeiras ofereceria até um ano e meio, e o jogador teria os mesmos valores. Eu achei muito estranho. Só que depois me falaram, a proposta na realidade mudaram, e o que vão oferecer para ele, ou houve ruído, passaram para todo mundo uma informação errada, que o que ofereceram para ele é uma proposta de produtividade. Só que você vai contratar, você vai fazer uma proposta de produtividade pro lateral direito de 35 anos que está no banco de reserva. Resumindo, o cara ele vai ganhar menos do que ele ganha, e ele vai jogar a partida que ele conseguir jogar. E o Mike tá vindo num bom momento. O Mike pegou ali a ala direita. Então por isso que eu acho que é muito difícil. Aí o Rocha ele tem que querer muito ficar no Palmeiras. Querer muito. E um dos times que apostou nele, fez já consultas, é o Botafogo. E do jeito que o Botafogo jogou, ele pode ter visto uma boa opção de um time mediano, não um time como Cruzeiro, Cuiabá, aquelas coisa de tabela baixa, né, que a gente está acostumado. Então, o mercado, essa janela vai ter muita movimentação boa, a gente vai ver muita coisa acontecendo. É isso que eu imagino. Pessoal, agora é o seguinte, o IR Mina, ele rompeu, ele terminou seu contrato, né, com o Everton, jogador está livre, e o Palmeiras nem cogitou ir atrás do jogador. IR Mina, que teve uma passagem aqui pelo Verdão em 2016, foi campeão brasileiro, então a gente curte muito o futebol dele, né, tem boas lembranças, e por incrível que pareça é um jogador que jogou pouco aqui. É que ele era tão bom e a gente ganhou já títulos, né, com ele, dá a impressão que ele passou muito tempo aqui, só que ele não passou. Ele passou um ano, por aí, um ano e meio no máximo, e ele já foi vendido para o Barcelona. Palmeiras lucrou em cima dele cerca de 47 milhões, 35, um negócio assim. Eu não lembro os números exatos, tô falando de cabeça, eu sei que passa de 35, né, eu acho que beira os 40, e o Palmeiras pagou 16 milhões nele, eu lembro. O Palmeiras pagou 16, o Palmeiras dobrou o investimento. Pagou e lucrou. Ótimo, porque é jogador da Crefisa também da época, né? Aí a gente vê o Mina, o IR Mina hoje sem clube, mas a intenção dele aparentemente é permanecer na Europa. O Palmeiras tem um contrato verbal com o Mina, que é assim, antes dele conversar com qualquer clube, ele já conversa com o Palmeiras. E o Palmeiras nem procurou ele. Teve um acesso do Galo procurando o jogador, mas assim, ele já descartou. Então a tendência é o IR Mina permanecer na Europa para mais na frente ele retornar para o Palmeiras. Então seria uma jogada que o Palmeiras faz. Fica aí, farma mais 2, 3 aninhos de grana, né? Jogando na Europa, e depois você pode retornar para o Palmeiras. É uma notícia impressionante. Isso aqui pegou o Abel bem desprevenido, hein? É isso mesmo. Ontem o Diego Firmino, lá do Twitter, grande brother, ele trouxe a informação que o Vélez, que já fez uma sondagem pelo Flaco Lopes, e também o Almeria
da Espanha teria um interesse no nosso atacante. É isso, rapaziada, olha só, hein? O Vélez hoje tem um atacante Prato, né? Que velho conhecido aqui, jogou no Galo, jogou no São Paulo, quase veio pro Palmeiras naquela época de 16, 17, acabou não vindo. E o Vélez é um clube que seria, acho que o ideal aí pro Flaco, mas o Flaco é um jogador que o Palmeiras pagou 50 milhões de reais. E a Leila aceita vender o jogador somente pelos 50 milhões. Não perderia porque tá fazendo um ano da sua contratação. Aí é tempo, né? Então a gente vê informação interessante do Diegão sobre o Almeria da Espanha. Aí eu acho que vale a pena, porque primeiro, eu acho que é um futebol que caberia bem ali pro Flaco. Talvez ele pudesse ser até titular, dependendo da posição do Almeria. Lembrando, Almeria é time de baixo de tabela. E também a grana, né? O euro aí, que frita o real, qualquer euro já joga um monte de real aqui na nossa mão. Então, informação interessante, eu acho, se rolar mesmo, ótimo. Lembrando, estamos conversando sobre muitas saídas de jogadores. Eu quero ver qual vai ser a linha do Palmeiras nessa janela de contratação. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Avante palestra sempre. Você que ficou até o final do vídeo, se inscreveu, deixou seu like, tamo junto. Fiquem com Deus, ótima terça. Então, falhou!